A queda de Davi, o pecado de Davi, ele é pregado na grande maioria das igrejas. Muitos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, pregam sobre o pecado de Davi, a queda de Davi. Quando Davi ele fica no seu pecado, cerca de mais ou menos um ano, o Senhor envia o profeta para confrontar Davi. O Senhor diz: você não vai morrer, mas a espada não vai se afastar da tua casa. A disciplina do Senhor sobre Davi, a correção do Senhor sobre Davi, devido à obstinência, devido à obstinação do seu coração. Davi cai, acontece a queda de Davi, a disciplina, a correção de Davi. A grande maioria pregam a respeito, mas é muito interessante que a grande maioria que prega a respeito de Davi, muitos deles estão nos mesmos pecados de Davi. Muitos deles estão cometendo os mesmos pecados de Davi, seja a mentira, seja a prostituição, seja a lascívia, seja o adultério, seja assassinato, de repente não matou, tirou a vida com alguma arma, com alguma coisa, mas fala mal do seu irmão, ele vai ofender o seu irmão, fala mal do seu irmão. De repente, a grande maioria dos que pregam a respeito do pecado de Davi estão cometendo o mesmo pecado de Davi. Mas a grande maioria não se lembra que um dia o Senhor, ele trouxe à tona, às claras, o pecado de Davi. O Senhor esclareceu para todos o pecado de Davi. Davi caiu. Muitos dos que pregam a respeito do pecado de Davi não se lembram ou permanecem às escuras do seu próprio pecado, que muitos estão. E chega uma hora que o Senhor chama às claras o pecado do seu povo. O Senhor nunca foi conivente com o pecado do seu povo e nunca vai ser. O Senhor sempre corrigiu. Quando o seu povo caía, pecava, o Senhor sempre estava corrigindo. O Senhor sempre corrigia. O Senhor sempre chamava. O Senhor sempre aconselhava. Mandava o profeta, falava. E o povo duro, obstinado. E o Senhor corrigia o seu povo. O pecado da idolatria, da mentira, da prostituição, o pecado da avareza, o pecado de falar mal do seu irmão. Todos os pecados o Senhor sempre confrontou no meio do seu povo. E não vai ser na presente geração de crentes, no qual nós vivemos, que o Senhor vai deixar os nossos pecados, o pecado da igreja hoje, sem trazer à tona, sem trazer a público o nosso pecado, o teu pecado, o pecado da igreja como um todo. O Senhor vai trazer à tona. Vai chegar um momento que o Senhor vai confrontar o pecado da igreja. Vai chegar um momento que o Senhor vai permitir a queda, vai deixar cair. Por quê? Porque permanece com o coração obstinado, duro, sem dar ouvidos à voz do Senhor. Infelizmente, amados, eu passei pela queda, eu caí. Pela obstinação do meu coração, eu caí. Chegou um momento que eu caí. Voltei para a lama, o pecado. Me lambuzar no meu pecado. O Senhor deixou que isso acontecesse. Voltei para lá, caí. Fui disciplinada, fui corrigida pelo Senhor para que eu voltasse à razão da fé. Para que eu voltasse à razão da fé. O Senhor me disciplinou. E a terrível dor da disciplina, a terrível dor da queda, a terrível dor da queda do crente na sua casa, na sua vizinhança, dentro da igreja, no corpo de Cristo, a terrível dor do crente, a terrível dor do cristão, a terrível dor dos filhos de Deus na sua queda, na sua disciplina, na sua correção, amados. E nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos despertar, não acariciar o pecado, não passar a mão no pecado. A Bíblia diz que nós devemos odiar até as nossas roupas contaminadas pelo pecado. A Bíblia diz: você que está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia nos aconselha de Gênesis a Apocalipse a respeito do nosso pecado, a respeito do pecado. O pecado é nosso inimigo. O pecado, ele é nosso inimigo. A idolatria é nossa inimiga. A mentira é nossa inimiga. Falar mal do irmão é nosso inimigo. Odiar as pessoas é nosso inimigo. Ter rancor no coração é nosso inimigo. Mentir é nosso inimigo. Ser desonesto é nosso inimigo. Amados, o pecado é nosso inimigo dos pés à cabeça. Não adianta querermos fazer aliança com o pecado, porque ele vai nos destruir. Não adianta nós estarmos dentro da igreja e ter um pecado sequer
A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão nos caminhos dos homens. A Bíblia diz que o Senhor, ele está no nosso meio. A Bíblia diz que o Senhor, ele está no nosso meio. A Bíblia diz, amados, nós devemos temer. A Bíblia diz que nós devemos temer e tremer diante do Senhor. E muitos dos cristãos estão pecando tranquilamente. Voltaram a amar, voltaram a ser seduzidos pelo pecado e estão achando bom. Pastores em adultério, pastores estuprando crianças, pastores roubando a igreja, pastores fazendo coisas terríveis, mulheres de Deus envolvidas, homens de Deus, adolescentes, crianças e irmãos. Precisamos despertar para isso, porque vai chegar um momento que o Senhor vai colocar, se você estiver em pecado, os teus pecados às claras. Vai colocar os pecados da igreja brasileira às claras, porque o nosso Deus, ele não passa a mão na cabeça de nenhum dos seus filhos. Ele ama, ele disciplina a todo aquele que ele ama. Amados, precisamos despertar. Pecou, corre, confessa e deixa. Pecou, confessa e deixa. A Bíblia diz que os filhos de Deus não andam na prática do pecado. Mas se caso nós pecarmos, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não acaricie pecado, não seja amigo de pecado, não sinta sabor mais no pecado. Nós sentíamos sabor quando estávamos lá no mundo, que o pecado dava prazer. Hoje não, o pecado dá repulso, dá nojo. O pecado precisa criar isso em nós, porque o pecado é nosso inimigo do início ao fim. Volto a repetir, a Bíblia diz, o pecado ele engana e ele destrói. E o Senhor diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente mau. Quem o conhecerá? Desperta, igreja. Meu irmão, se tiver pecado, confessa e deixa. Não precisa acontecer tua queda, não precisa acontecer nada disso. Desperta. E ore pelo teu irmão, ore pela igreja, ore pela comunidade da fé, pela família de Deus. Ore. Ore, meu irmão. Põe o teu joelho no chão. Ore por mim. Ore pelo teu irmão. Ore.